Bom dia a todos. Eu vim apresentar esse trabalho, que faz parte da minha tese de doutorado, e teve o apoio do CNPq e da CAPES. Sabemos que a cada 22 segundos, nos Estados Unidos, 1 em 12 apresenta o diagnóstico de fratura vertebral. Na América Latina, há uma estimativa da prevalência de 12%, o que tudo isso acarreta um prejuízo funcional, uma diminuição da qualidade de vida e uma maior mortalidade. Daí a importância de estudar sobre esse assunto. Sabemos que a DEXA é o método mais utilizado para o diagnóstico de osteoporose, que ela avalia o risco de fratura por fragilidade e que 50% dos pacientes considerados de baixo risco acabam evoluindo para a fratura. Sabemos também que para cada diminuição de um desvio padrão na densidade mineral areal da coluna, nós temos um aumento do risco relativo de fratura vertebral de 2,3 e para a fratura de quadril de 1,6, enquanto que para cada diminuição de um desvio padrão da densidade mineral areal do colo do fêmur, nós temos um aumento do risco relativo de 2,6 para a fratura de quadril. No entanto, a DEXA não explica tudo. Sabemos que alterações da microarquitetura óssea estão associadas com a fratura por fragilidade. Em homens idosos com múltiplas fraturas vertebrais e uma maior gravidade destas, haveria uma associação com a alteração do osso trabecular. Porém, em homens idosos com a presença apenas de fratura vertebral, estaria associado com a alteração do osso cortical. Já em mulheres na pós-menopausa, isso muda. Múltiplas fraturas vertebrais e uma maior gravidade estaria associado com o osso cortical. Temos um novo método diagnóstico, a tomografia computadorizada quantitativa periférica de alta resolução. Ela capta dados densitométricos e morfológicos em 3D, é uma de alta qualidade em vivo. Ela avalia separadamente o osso trabecular e o osso cortical. Também avalia os poros na cortical e as propriedades biomecânicas do osso, que leva à avaliação da resistência óssea. Também sabemos que o remodelamento ósseo ele está associado com o aumento de fraturas e que isso seria independente da idade, da densidade mineral areal e da história prévia de fratura. Sabemos que na literatura não há estudos em idosos da comunidade fazendo uma associação concomitante dos parâmetros da HRPQ-CT, marcadores do metabolismo ósseo e a presença de fratura vertebral. O objetivo do nosso trabalho foi determinar a associação entre parâmetros da HRPQ-CT, marcadores bioquímicos do remodelamento e fraturas vertebrais. Nosso trabalho foi aprovado sob o número 12.065. Nossa casuística faz parte do São Paulo Aging Health Study, são idosos da comunidade do Butantã, com distribuições semelhantes ao restante do país em idade, sexo, situação no domicílio e renda média. O baseline foi com 1.025 idosos, a segunda avaliação, que foi entre 2010 e 2012, com 707 idosos, e a nossa avaliação com 276 idosos, sendo 176 mulheres e 100 homens. Entre a segunda e a nossa avaliação, houve 102 óbitos, 170 recusas, 131 mudanças de endereço e 28 pacientes foram excluídos por presença de doença de Paget, câncer, demência avançada e insuficiência renal crônica dialítica. Destes 276 indivíduos, 151 apresentavam fratura vertebral, sendo 100 mulheres e 51 homens, 32,5% a pressão grau 1 e 67,5% grau 2 e grau 3. Nós aplicamos uma entrevista individual sobre saúde e estilo de vida, uma avaliação antropométrica e avaliação laboratorial. A DEXA foi realizada no aparelho Hologic, avaliando coluna lombar, colo do fêmur e fêmur total, seguindo os protocolos da Sociedade Internacional. Acerca da fratura, fizemos o VFA de coluna torácica e lombar em perfil e utilizamos o método semi-quantitativo de Genan. Na HRPQ-CT, os índices de densidade avaliados foram a densidade volumétrica total, a trabecular e a cortical. Os índices estruturais foram o número de trabéculas, separação de trabéculas e a espessura trabecular e cortical. Na porosidade cortical, nós avaliamos a porosidade, o diâmetro dos poros e a distribuição destes diâmetros. Na rigidez óssea, avaliamos a rigidez do tecido, a estimativa de carga máxima suportada e o módulo aparente.
Os nossos dados foram expressos em média, desvio padrão e porcentagem. Nas variáveis contínuas, utilizamos T-Student ou Menu Whitney. Nas variáveis categóricas, o Fisher ou Q-quadrado. Na análise univariada, dividimos os idosos em 2 grupos, com e sem fratura vertebral. E no modelo de regressão logística, utilizamos as variáveis da análise univariada, que tinham um P menor do que 0,05. Na avaliação clínica, dados antropométricos e estilo de vida, não houve diferença entre os 2 grupos. O grupo com fratura vertebral fazia um uso maior de vitamina D, de 28%, e bisfosfonato, de 25%. Acerca das comorbidades clínicas, o grupo com fratura vertebral apresentava um maior índice de osteoporose. Na avaliação laboratorial, o grupo com fratura vertebral apresentava menores valores de CTX e P1NP. Na avaliação densitométrica, o grupo com fratura vertebral apresentava menores valores de densidade mineral areal e T-score nos 3 sítios analisados. Nos parâmetros da HRPQ-CT na tíbia, o grupo com fratura vertebral apresentava menores valores de densidade volumétrica total, trabecular, menor número de trabéculas e uma maior separação. No rádio distal, o grupo com fratura vertebral apresentava menores densidade volumétrica total, trabecular e cortical, um menor número de trabéculas e uma menor espessura trabecular e cortical e uma maior separação das trabéculas. Na porosidade cortical, nós não encontramos diferenças entre os 2 grupos. Na análise da resistência óssea, o grupo com fratura vertebral apresentou menores valores nas 3 variáveis analisadas, tanto na tíbia quanto no rádio distal. E na análise de regressão logística, apenas o CTX e a densidade volumétrica trabecular na tíbia permaneceram associados com fratura vertebral. Concluímos que o parâmetro obtido pela HRPQ-CT de densidade volumétrica trabecular e o marcador de reabsorção óssea foram associados à presença de fratura vertebral em idosos da comunidade, o que nos leva a estudar mais para um melhor entendimento da fisiopatologia da fratura e uma terapêutica adequada para estes idosos. Obrigada. Alguma pergunta na plateia? Marcelo. Parabéns, Georgia. Eu não entendi o CTX, que vê uma correlação inversa, e ele ficou no modelo final para explicar as fraturas. Vocês ajustaram para os bisfosfonatos, para os outros tratamentos, e por que ele ficou no modelo final se ele não diferenciou fraturados e não fraturados? Então, ele diferenciou, mas o contrário do que você esperava. No fim, realmente, até a gente também achou, no início, quando o CTX ficou menor no grupo com fratura, ele foi ajustado no final do modelo. O que a gente acha é que esses idosos eles são acompanhados desde 2006 do projeto. São pacientes que já tinham fraturas vertebrais desde essa época. Muitos já vinham em uso de bisfosfonatos. Então, o que a gente acha é que esses pacientes são tão graves que, mesmo usando bisfosfonatos, com o CTX menor, eles ainda fraturam mais do que os outros. Hoje eu queria falar. Tá. Parabéns, Jorge. Eu queria só saber se vocês conseguiram determinar no modelo um valor a partir do qual a gente consegue predizer a fratura, usando os parâmetros do HRPQ-CT. Não. Bom, parabéns.